Que Deus nos conserve na sua paz, nos conceda a inspiração necessária para trabalharmos na noite de hoje. Estamos com muita alegria aqui, junto aos irmãos queridos do Grupo Espírita Irmão Carmelo, trabalhando a tradicional sequência de palestras do mês de julho, sob uma ótica este ano que trabalha uma temática central, o mestre de si mesmo. E qual é o tema da noite de hoje? A nossa responsabilidade diante do nosso processo evolutivo. É muito sério, é muito importante trabalhar esse tipo de questão, esse tipo de sentença. E imediatamente, aqui, felizes por estarmos junto aos irmãos queridos, pedimos licença para entrar na sua casa, para conversarmos de maneira muito tranquila, muito próxima, muito íntima uns dos outros e detalharmos um pouco desta sentença, desta questão. Há uma situação, que permeia a nossa atualidade, que é justamente o conhecermos-nos. Inclusive, o conhece-te a ti mesmo fez parte de uma estrutura da apresentação dentro dessa temática central. E obedecendo a isso, quando buscamos os conceitos, o que é mestre? Mestre é o indivíduo que consegue amealhar, congregar todos os saberes, todos os conhecimentos em torno de várias situações da inteligência humana, do conhecimento humano. E quando nós pegamos estes conceitos e levamos para dentro de cada um de nós, é a proposta da temática central, conhecermos-nos, sermos o mestre de nós mesmos, nós vamos buscar o conhecimento profundo daquilo que nos impulsiona ao processo evolutivo. Há uma sentença muito interessante em O Livro dos Espíritos, sentença 780, se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E os espíritos respondem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Depende, certamente, da consciência de responsabilidade. E aí a gente já está linkando a responsabilidade junto ao nosso processo evolutivo. Ou seja, nós somos os artífices do nosso próprio destino. E por sermos os artífices do nosso próprio destino, a consciência, e aí estamos trazendo um conteúdo. O que é ter consciência? Ter consciência é perceber aquilo que deve ser feito. A consciência da responsabilidade é perceber o que deve ser feito para sermos responsáveis. Porque responsabilidade é um conceito abstrato. O que é responsabilidade? Depende do juízo de valor do indivíduo, depende daquilo que ele já conquistou ao longo da existência. E é por isso que o processo ele é constante, ele é dinâmico, e a responsabilidade ela parte de um entendimento de amadurecimento psíquico e espiritual. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, num texto Consciência e Responsabilidade, nos faz uma série de reflexões em torno desta situação de coisas. E dentro deste conceito, em que nós estamos copiando o modelo maior, que é o Cristo Jesus de Nazaré, em todas as suas especificidades, nós trazemos para a nossa essência íntima, o nosso eu mais profundo, aquela máxima do conhece-te a ti mesmo, que já foi trabalhada na sequência das palestras deste mês. Mas é importante retomar. Este termo, o conhece-te a ti mesmo, é atribuído a Tales de Mileto aproximadamente no nascimento de 624 a 546 a.C. Depois ele é repetido, trabalhado muito por Sócrates, quando ele vai buscar o conhecimento profundo, porque ele não entendia, como os outros falavam, que ele era mestre. Então ele vai até o templo de Apolo em Delfos, e lá na frente, no pórtico do templo de Apolo, tem este aforismo: conhece-te a ti mesmo. E Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, responde dizendo que a forma de nós nos melhorarmos, de alavancarmos o nosso processo evolutivo, seria justamente aquilo que um sábio da antiguidade já teria dito:
Quero conhece-te a ti mesmo. Por que evocamos de novo a sequência de uma apresentação que já aconteceu neste mês de julho? Justamente porque nós estamos no mês de estudo de uma sequência junto de uma temática central. E esta base é importante para verificar que o indivíduo, para ser cônscio das suas responsabilidades, ele tem que conhecer-se. É por isso que estamos evocando Tales de Mileto, Sócrates e Santo Agostinho, porque no momento em que tomamos consciência das nossas responsabilidades quanto cidadãos do universo, nós nos aprofundamos em Jesus, fazendo este mergulho dentro do nosso eu consciencial, a fim de que façamos brotar a nossa luz. Brilhe vossa luz. Não é isso que o Cristo Jesus de Nazaré chama-nos a fazer? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Que brilhe vossa luz. Por que buscamos o Cristo Jesus de Nazaré no entendimento mais profundo de que ele é o guia e modelo? Porque o Cristo Jesus de Nazaré, no entendimento mais específico de O Livro dos Espíritos, na questão 625, em que Kardec pergunta às entidades venerandas qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Os espíritos são lacônicos. Vede Jesus. Jesus é o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, e Deus nos oferece como sendo a expressão mais pura da sua lei. E o Cristo traz para cada um de nós a sentença no entendimento mais profundo de responsabilidade. Ele gradua este sentido de responsabilidade de maneira pedagógica, quando vamos estudar o Evangelho, a boa notícia a respeito do reino, em 3 aspectos. É uma pedagogia, uma didática que o Cristo usa. O auto-amor, o amor ao próximo e o amor a Deus. Coisa curiosa, não? Como é que a gente consegue amar o outro e amar a Deus? Aprendendo a se amar, aprendendo a se gostar, aprendendo a edificar o templo de Deus no nosso eu consciencial, porque o Cristo nos disse, na passagem em que ele estava com a mulher no poço, procurando água, que o templo de Deus era o nosso coração, que ali em espírito, em verdade, que o Pai deveria ser adorado. Um coração tranquilo, apazigua a mente afogueada e nos conduz de maneira reta para o caminho de retorno à casa do Pai. Então o indivíduo se entender, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o indivíduo consegue olhar no espelho e identificar que hoje está melhor que ontem. Nós temos que fazer este exercício diário, diminuir as nossas iniquidades mais profundas, trabalhar as nossas imperfeições. Não somos santos, anjos, arautos da espiritualidade, mas temos que nos comportar de maneira ética, tranquila, equilibrada em nossos lares, nas escolas, no serviço, no coletivo, enfim. Ou seja, executar o auto-amor é o indivíduo pegar o conhecimento de si mesmo, respeitar as suas imperfeições, identificando essas imperfeições, potencializando aqueles talentos que o Cristo disse que nós temos. Ou seja, nós temos talentos a serem desenvolvidos de maneira não orgulhosa, egoística. Nós temos que fazer resplandecer esta nossa luz, a fim de que sejamos o sal da terra, que dá sabor à nossa vida e à vida dos outros, e a luz do mundo, porque não se coloca um candeeiro embaixo da mesa, e sim no velador, para que ilumine a todos que estão em casa. Desta forma, brilhe vossa luz. Nós só vamos conseguir fazer brilhar a nossa luz se nós nos conhecermos, se nós nos amarmos, e experimentando este amor,
nós vamos sentir uma vontade gigantesca de repartir este amor com os outros. E aí vem a segunda informação na didática do Cristo: amar ao próximo. Será que nós conseguimos fazer isto? E aí estamos no caminho de descobrir se realmente nós somos os mestres de nós mesmos e se estamos tomando nas mãos as rédeas do nosso processo evolutivo. Perceba a cadência do tema desenrolado, porque estamos trabalhando como é que a gente é mestre de si mesmo. E dentro desse processo, em sendo mestre de si mesmo, nós vamos ter o quê? A responsabilidade diante do nosso processo evolutivo, porque está em nossas mãos. E automaticamente, quando nós entendemos que o auto-amor é um caminho para testemunhar o autoconhecimento, nós temos a necessidade de repartir isto com os outros, porque não tem graça ser feliz sozinho. E aí estamos preparados para entender o psiquismo humano, aquilo que as outras pessoas pensam a nosso respeito e verbalizam e sentem. Nós estamos num processo de expiação coletiva. As iniquidades já existiam muito antes deste período pandêmico, e é lógico que nós não ficaríamos alheios diante desta apresentação com o movimento grave pelo qual estamos passando. Toda a humanidade está num processo de expiação, em que um holofote muito grande foi jogado em torno das dificuldades humanas, das mazelas humanas. A dificuldade que sempre existiu no trato com os idosos, isso se agigantou neste momento. A questão da desigualdade social, porque o vírus, ele graçou, ele se alastrou de maneira imponente, ceifando vidas, junto às camadas mais pobres, necessitadas da população. O desemprego, a fome aumentou. E as dificuldades começaram a aparecer porque ficamos enclausurados e na clausura percebemos que tínhamos desaprendido a amar. Olha que coisa curiosa, não? No momento em que fomos colocados em contato íntimo durante muito tempo uns com os outros, o índice de violência doméstica aumentou. Nos países pós-pandemia e aqueles que estão sofrendo uma nova onda, já se verificou um aumento exponencial na taxa de suicídio, inclusive na taxa de divórcios. Isso vai justamente na contramão de o indivíduo se conhecer e de exercitar o auto-amor. Porque o indivíduo que não se conhece não sabe colocar as rédeas nas suas imperfeições e dificuldades, impedindo a violência. É por isso que a violência eclodiu neste período em que fomos colocados muito próximos, juntos, uns com os outros, mas que coisa curiosa, em família é que isso está acontecendo. O pranto e o ranger de dentes porque as pessoas ficaram em home office e as crianças ficaram em casa também fazendo os exercícios. E pai que não entende esposa, que não entende filho, filho que é criança, adolescente, avó, avô, e todos entramos num turbilhão. Onde é que está então o lenitivo? Em nós pararmos, refletirmos, usarmos a comunicação não violenta, plagiando o Cristo Jesus de Nazaré, no entendimento mais profundo das bem-aventuranças celestiais e procurando resgatar aquilo que se perdeu. Então, o indivíduo se conhecendo, buscando o auto-amor para que ele consiga amar o próximo. É um outro passo. Então, nós vamos nos amar, entender o nosso psiquismo, nós vamos buscar repartir isto entendendo o sofrimento da outra pessoa, sendo empático, colocando-nos no lugar da outra pessoa, sendo compassivos,
buscando ajudarmos-nos uns aos outros, e isso fará aflorar esta responsabilidade diante do nosso processo evolutivo, porque nós estamos usando a didática do Cristo, que vai culminar no quê? No amar a Deus. O ápice, o clímax disto é a entrega a Deus. É por isso que o Cristo Jesus de Nazaré orienta e fala que ele e o Pai eram um. O pensamento do Pai vertia por todo o Cristo Jesus de Nazaré através da sua atitude inconteste, a sua energética vigorosa de restauração do psiquismo daquelas pessoas para quem ele, o Cristo Jesus de Nazaré, falava na sua época. E o que o Cristo Jesus de Nazaré trouxe? Não um Deus vingativo, mas um Deus soberanamente justo e bom. Para quem o Cristo Jesus de Nazaré falava? Ele falava para os estrupiados, os segregados, os miseráveis, os doentes da sua época, aqueles que estavam sob dominação, porque a Palestina da época do Cristo estava sob dominação romana. Era para estes que o Cristo Jesus de Nazaré falava na sua época. E hoje, a palavra do Cristo, ela cala fundo no coração de cada um de nós. Por quê? Porque da mesma forma que naquela época do Cristo Jesus de Nazaré, éramos os famintos do pão espiritual e também do pão material, hoje estamos tão ou mais famintos deste pão espiritual, deste pão material também, porque é aquilo que alimenta o nosso corpo deveria nos saciar e não consegue, porque nós somos escravos possuidores da posse daquilo que não possuímos. Se temos um, queremos dois, se temos dois, queremos mais, e estamos adoecendo mentalmente falando e organicamente falando. Nada consegue nos saciar no que diz respeito ao pão material. Quando falamos do pão material, entenda tudo aquilo que diz respeito ao consumo. E o pão espiritual está deficitário porque nós não sabemos onde procurar. Nós acreditávamos que a leitura edificante, que ir ao centro espírita somente, iria nos imantar do sofrimento humano. Não. Isso é conhecimento, é cultura apenas. A sabedoria verte quando o conhecimento, a informação é aliada à atitude, à ação. Por isso, a responsabilidade diante do nosso processo evolutivo passa por esse processo de auto-amor, amor ao próximo e amor a Deus. O Cristo reúne tudo isso numa máxima, em uma máxima. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, imediatamente, nós vamos fazer um paralelo com a nossa atitude diária. Não adianta o Evangelho estar lá dentro do livro, porque isso seria o mesmo que manter o Cristo na cruz. Tira o Cristo da cruz, traz o Cristo vivo para a sua vida. No momento em que estivermos diante de qualquer situação, o Cristo ali se faz presente através da sua atitude, em sentirmos os benfeitores espirituais ao nosso lado através do processo de sintonia e vibração. Onde está o nosso coração, ali está a nossa mente. E os antigos sempre diziam: dize-me com quem andas e direi quem és. A gente pode mudar essa frase. Dize-me o que pensas e direi quem és. Ou seja, nós estamos pensando bem? Onde está o nosso pensamento neste processo de resgate e de retorno às nossas responsabilidades como cidadãos do universo e que já temos sim uma maturidade psíquica, uma maturidade espiritual, a fim de que tenhamos condições de acolher o que sofre, segurar as nossas inclinações negativas? Não são as frases repetidas que estudamos tanto na doutrina espírita? Repetimos as frases.
Tem uma que é muito interessante: reconhece-se o verdadeiro espírita através da sua evolução, da sua reforma íntima. Nós repetimos muito isso: disciplina, disciplina, disciplina. Onde é que está a prática diária disso no dia a dia? Isto tem que aparecer quando estamos lá na fila do banco, no trânsito, ali aguardando para entrar no cinema, no teatro, quando um filho, uma filha vem para conversar e trazer alguma situação, quando a esposa, o esposo está ao nosso lado falando alguma coisa e nós não estamos dando atenção. Lá no serviço, diante de um liderado que precisa de um estímulo a mais para fazer determinada tarefa, nós não conseguimos perceber que ele está num dia não muito bom, ou diante de algum líder que nos cobra uma situação e nós achamos que aquele líder é autocrático, nos esquecendo que acima daquela liderança existem outras, e a diretoria do serviço, da empresa, da corporação, enfim. Ou seja, a nossa responsabilidade, ela parte de uma tomada de consciência de vários conceitos que vão se misturar no nosso dia a dia. São os conceitos de filosofia de vida, são os conceitos de religiosidade, são os conceitos éticos, morais, são os conceitos que advêm do nosso direito de ir e vir. Ou seja, no momento em que pegarmos todas estas informações, nós precisamos, de maneira muito tranquila, de maneira muito calma, evidenciar quem somos. E aí uma pergunta, meu irmão, minha irmã: quem é a senhora? Quem é o senhor? Consegue se identificar no olhar do irmão? A dor do irmão, o senhor e a senhora conseguem repercutir no seu coração a ponto de se entregar para amenizar a dor daquele que sofre? Porque este que sofre pode estar ao seu lado, necessitando da sua atenção, do seu carinho, do seu ombro, apenas para ouvir um "eu te amo", um "muito obrigado", um "estou contigo". Isto é a caridade sendo colocada em prática ali com a primeira humanidade, porque, meu irmão, minha irmã, não sejamos hipócritas, não. Não nos comportemos como aqueles sepulcros caiados da época de Cristo, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele se referia de maneira muito forte e contundente contra os fariseus da sua época. Será que nós não estamos nos comportando assim? Muito cônscios da nossa responsabilidade externa, mas sem essência, sem amor. Tomar nas rédeas o nosso processo evolutivo impõe amar, impõe alavancar aquelas duas asas do processo evolutivo, o conhecimento e a moralidade. Só que as duas asas têm que ter um corpo, senão nós não vamos conseguir voar. O corpo que une a moralidade e o conhecimento é o amor. É na junção destas três ferramentas que vamos tomar consciência daquilo o que somos, respondendo aquelas três sentenças: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. No momento em que a gente pega o conhecimento, alia este conhecimento a moralidade, a ética, damos uma roupagem com amor, nós movimentamos as engrenagens mais íntimas do nosso eu consciencial, relembrando as necessidades kármicas de maneira atávica do passado, no sentido de melhorarmos-nos, porque o travesseiro sabe quem nós somos e nós sentimos esta necessidade de mudança. É o mesmo que acontecia quando aqueles cristãos que conviviam com o Cristo chegavam perto do Cristo e o influxo energético do soberano Senhor de Nazaré tinha a propriedade de modificar a conjuntura psíquica daqueles indivíduos que o abordavam. Hoje, o Cristo se faz presente em nossas vidas através das nossas atitudes e nos momentos de precisão, em elevando o pensamento a Deus
Isto vem como as bênçãos do plano espiritual a fortalecer aquilo que nós temos que fazer. E aí, em percebendo a necessidade de aliar conhecimento, moral e amor, nós nos impulsionamos no caminho de retorno à casa do Pai. A tomada de consciência daquilo a que viemos é de maneira sutil, meus irmãos e minhas irmãs. Comecemos devagar, percebendo as pequenas coisas, avaliando aquilo que temos que melhorar num exercício diário, muito íntimo, humilde e sincero, ouvindo as pessoas que estão ao nosso lado e que têm ascendência sobre cada um de nós, compartilhando com os irmãos de ideal estas necessidades de corrigenda e de modificação que somente vão se apresentar de maneira contundente na hora em que estamos sozinhos e sofrendo. E um paradoxo é que nós não viemos ao mundo para sofrer, nós viemos ao mundo para sermos felizes. É por isso que o Cristo disse que tinha vindo ao mundo para dar cumprimento à lei e aos profetas, e para que tivéssemos vida, e vida abundante. Vida abundante diz respeito a nos conscientizarmos destas responsabilidades que vão advir da tomada de consciência, das nossas reflexões, dos nossos erros e acertos, porque crescimento, tomada de responsabilidade, está muito próximo da metodologia de acerto e erro. Acertou, meu irmão, glória a Deus, impulsionando para frente. Errou, meu irmão, levanta, se impulsiona, pede auxílio aos bons espíritos, encarnados e desencarnados, busca a retaguarda do centro espírita, a conversa fraterna, o plantão, é o estudo, é o livro, é o evangelho, é um irmão querido que vai orar ao nosso lado, conosco, a fim de que juntos consigamos nos superar. É esta a proposta do Cristo Jesus de Nazaré, de engrandecimento, de vitória, de coisas boas para cada um de nós, a fim de que possamos edificar e sermos realmente coparticipantes da implantação do reino de Deus na face da terra. Esta obra grandiosa, que é o Grupo Espírita Irmão Carmelo, ela é edificada em torno deste amor fecundo, sob a égide do Cristo Jesus de Nazaré, conhecimento, moralidade e amor impulsionam-nos, todos nós que aqui estamos sentindo estas vibrações benéficas e salutares. É o próprio Cristo Jesus de Nazaré que nos visita neste momento, entrando em nossos lares pelos canais de comunicação, pela mídia, e com o Cristo continuaremos, porque ele veio. Ele disse que era hora de seguir. Ele não nos mostrou um caminho tortuoso, não. O Cristo somente mostrou as pedras e os espinhos a fim de que não nos machucássemos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol por detrás dos montes e disse: apenas confiem e vão. Então viemos, reencarnamos, porque ninguém resiste ao chamado de Jesus. Nós voltamos então a esta terra-mãe que nos abriga e pelo amor ao Cristo haveremos de amar também. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, então dirá: Pai, eis os teus filhos, os meus irmãos, enfim em paz. É por isso que viemos, meus irmãos queridos, porque ninguém resiste ao chamado de Jesus. Atender ao chamado de Jesus é nos conscientizarmos da nossa responsabilidade diante do nosso processo evolutivo. É entendermos que a proposta do Mestre é de engrandecimento, é de iluminação interior e de nos transformarmos em mestres de nós mesmos.
Que o Cristo Jesus de Nazaré nos abençoe, ampare e inspire. Muita paz, saúde e alegria para todos.